A Gol vai falir? As ações caíram 88% nos últimos 5 anos, caíram mais de 65% no último mês, e a grande pergunta que fica é, quebrou ou não quebrou? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou falar sobre o pedido de recuperação judicial da empresa nos Estados Unidos, um monte de coisa que está acontecendo aqui, se as passagens aéreas compradas pelos clientes, se você que vai voar, por exemplo, se você vai ter sua passagem cancelada ou não, sua viagem vai ter que ser remarcada ou não, entre outros grandes aprendizados sobre o setor de companhias aéreas e o que fazer com o seu dinheiro nesse momento, depois que já caiu, porque a gente não pode voltar no tempo, já caiu, o que fazer? Então, antes de começar, peço uma coisa muito simples para você. Você está assistindo muitos minutos aqui do que a gente produziu, fruto de um grande trabalho, e a única contrapartida é um like. Clica no botão de like e se inscreva no canal. Clica no botão de se inscrever para você fazer parte dessa comunidade dos primos, que isso aumenta ao longo dos anos. Vamos pro vídeo. O que é a Gol, tá? A Gol, ela é a Gol, né? GOLL3 ou a GOLL4, as ações ordinárias e as ações preferenciais. E a Gol é uma companhia aérea fundada no Rio de Janeiro. Ela foi fundada em 2001 por Nenê Constantino. Eu já quero começar dizendo o seguinte, eu adoro voar de Gol. Eu voo muito, imagina, eu voo muito. Antigamente eu só voava de voos comerciais e aí eu andava muito de Gol, de Azul e Latam. Cada uma tem uma coisa boa, uma coisa ruim. A Gol, eu gostava muito dos assentos, eu acho que era algo muito confortável, era gostoso de voar. Antigamente você tinha atendimento que vinha até muitas coisinhas gostosas, isso foi diminuindo com o tempo em todas, mas de certa forma, fico muito triste quando eu vejo uma notícia como essa, só de antemão. Eu preciso fazer esse tipo de conteúdo porque, putz, a gente fala de investimentos, né? Muitos de vocês têm ações de Gol, outros pensam em comprar, o que fazer agora, mas assim, eu fico muito triste de ver uma empresa passando por isso. Mas a Gol, ela faz parte do Grupo Abra. E para quem não sabe, o Grupo Abra é uma holding que controla várias companhias aéreas, não só a Gol. Inclusive a Avianca Colômbia, como sabemos, passou por alguns problemas, e a Gol Linhas Aéreas. O grupo surgiu logo depois da pandemia e a ideia é que por ter o mesmo controlador, as empresas elas poderiam ter mais eficiência e poderiam acabar se ajudando. Elas poderiam diluir alguns custos, fazer melhores negociações. A Gol opera em 60 aeroportos aqui no Brasil e 23 destinos internacionais, tá? Ela é a terceira maior em frota de aeronaves, isso é muita coisa. E ela é a segunda maior na participação do mercado nacional. Latam em primeiro com 36%, a Gol com 33,7% e a Azul em terceiro com 29,7%. Já gravamos com o Jerome, da Latam, ele contou de quando a Latam fez um pedido de recuperação judicial, que é o que a Gol fez agora. Eu já gravei com o Constantino também num podcast da família fundadora da Gol, né? Contou toda a história empreendedora dele, pô, muito bacana também. Sou colega, digamos assim, do John, né, que é o CEO da Azul, né? Várias vezes já nos conversamos. Então assim, eu fico muito triste quando acontece alguma coisa do tipo, mas olha que números interessantes, né? Em 2023, a Gol teve 222 mil decolagens. Em 2022, ela teve 201 mil decolagens. Isso dá em média 608 decolagens por dia. É muita coisa, para pensar. Tiveram 38,9 milhões de assentos. Não necessariamente vendidos, porque às vezes as pessoas usam pontos, mas de uma forma geral, 39 milhões de pessoas passaram por ali. É muita coisa, para pensar. Tem 200 milhões de brasileiros. É muita gente voando. E pronto, vamos lá. O que então está acontecendo? Bom, primeiro, além do meu cabelo estar crescendo, espero, porque não aguento mais ficar careca nesse vídeo com vocês, algo que não está crescendo são as ações de Gol. No dia 25, quinta-feira, a companhia aérea Gol, ela soltou um fato relevante. Dizia exatamente assim, ó: Gol inicia reestruturação financeira na justiça americana. Ou seja, a Gol tinha entrado com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E no momento que a Gol soltou esse fato relevante, e só para você saber, toda vez que tem alguma coisa muito relevante, a empresa precisa avisar publicamente. Por quê? Porque tem uma questão de isonomia. Ou seja, todo mundo precisa saber ao mesmo tempo de algum fato relevante de uma empresa que é pública, que é listada. E aí eles soltam um fato relevante. E aí soltou o fato relevante, nesse momento as ações de Gol estavam R$ 6,65 e quando tem algum fato relevante desse nível, as ações param de ser negociadas. Então a bolsa, né, a B3, ela aciona um dispositivo onde ela interrompe as negociações. E hoje, 5 dias depois, as ações abriram para negociação, elas estão valendo R$ 2,87, 57% de queda. É como se você tivesse investido R$ 10.000 e tivesse acordado 5 dias depois com R$ 4.300. E aí, no dia 29, depois do fato relevante, né, sobre o pedido da recuperação judicial da Gol, ela soltou outro fato relevante com algumas informações financeiras que não são auditadas, mas muito interessantes. Ela disse o seguinte: ela encerrou dezembro com endividamento de 20,17 bilhões de reais e o patrimônio líquido dela estava negativo em 23,3 bilhões de reais. Patrimônio líquido é o que você tem menos o que você deve. Então pensa que você tem R$ 10.000 no banco e você deve R$ 20.000. Você tem um patrimônio
patrimônio líquido de menos 10 mil reais. Então imagina que a Gol tem uma dívida acima do que ela tem de ativo de 23 bilhões de reais. E ela deve dinheiro para alguns grandes credores, né? O maior credor é o Bank of New York Mellon. Ela deve 539 milhões de dólares. Comando da Aeronáutica, ela deve 222 milhões de dólares. A Vibra, ela deve 91 milhões de dólares. E a Boeing, que produz aeronaves, que aliás podia até produzir uma pra gente aqui do Grupo Primo, ela deve 15 milhões de dólares. E quais são as causas, né? Da onde veio? Qual que é a raiz de tudo isso? Como que a Gol chegou nesse tamanho endividamento? Foi do nada? Foi por ano de gestão? Primeiro, desde o Covid, as companhias aéreas não conseguiram se recuperar perfeitamente. Então, entre 2020 e 2021, muitos voos foram cancelados. Então, imagina, você passou por um momento muito difícil. Eu lembro quando a gente conversou com o Jerome, ele falando de como foi, que ele, nossa, ele chegava de noite, na escuridão, abria uma garrafa de vinho e o que eu faço, assim, né? Ele contou como foi o bastidor, foi muito difícil, imagina só. Imagina você ter que liderar, uma coisa é ver de longe, que já é difícil, agora liderar um movimento desse, cara, é muito difícil. Segunda coisa, poxa, conflito da Ucrânia e Rússia, lembra que aconteceu essa parada toda? Isso daí é bizarro. E aí, o que aconteceu? O preço do petróleo subiu, o preço do combustível subiu. Companhias aéreas são muito drivadas pelo preço do combustível. É muito caro o combustível de um voo. Um dos grandes dificultadores da gestão de uma companhia aérea é a gestão do câmbio, porque como muitos componentes são dolarizados, como o próprio combustível, se o dólar sobe muito, o que você faz? Você repassa o preço para a passagem e as passagens que você já vendeu e o hedge que você não fez. Então teve uma alta do dólar muito grande. Claro que num período recente o dólar caiu um pouquinho e estabilizou, mas desde a pandemia para cá o dólar subiu muito. E aí aumentou o preço do querosene e da aviação. E como a Gol está completamente endividada, ela fez o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, mas de uma forma um pouco diferente. Ela pediu uma coisa chamada Chapter 11, que é o capítulo 11, que é uma forma de você pedir recuperação judicial para você poder reestruturar a sua companhia, mas sem precisar parar de operar. No dia 26, a Justiça norte-americana aceitou esse pedido, até porque, imagina, se a empresa para de funcionar, o que acontece? Tem um monte de passagem comprada, tem casamentos de pessoas, você tem negócios sendo feitos, você tem tanta coisa acontecendo, né? Assim, viagens, família, férias, são muitas coisas ao mesmo tempo, não dá nem para prever. Funcionários também, muita gente, é muito funcionário, né? Mas sabe que tá lembrando, muitas vezes quando eu vou de Gol, tem sempre uma aeromoça, um aeromoço lá, eles são muito receptivos com a gente, né? É muito ruim imaginar que pode ter algum problema. Mas a Gol, no dia 26, ela teve acesso a um crédito de 950 milhões de dólares, tá? Obtido pela Abra. E por mais que seja muito dinheiro, isso daqui são 5 bilhões de reais, o endividamento da Gol é de 20 bilhões de reais. Ou seja, 5 bilhões de dólares, 5 vezes esse capital que eles têm acesso. E aí os analistas do mercado financeiro começam. É sempre assim, né, cara? Sempre assim, né? Ninguém se posiciona antes, aí depois que acontece, todo mundo fala, agora é venda. Pô, mas agora é venda. BBI cortou a recomendação de neutra para venda, foi de R$10 para 1 o preço-alvo. A XP colocou em revisão, Itaú colocou em revisão, JP Morgan recomendou venda, com um preço-alvo de 7,50, mas as ações estão 2,50 hoje. O Goldman Sachs parou de cobrir as ações, depois do pedido de recuperação judicial, e é isso. Aí tem gente perguntando, a Gol vai falir? Vamos lá, a Gol vai falir? A recuperação judicial não significa que a empresa faliu, significa que a empresa quer evitar a falência. Inclusive, a gente tem um caso que aconteceu recentemente, que foi da Latam. A Latam pediu recuperação judicial, foi em 2020, e foi exatamente igual, ela pediu Chapter 11 em 2020. E aí, em 2022, 2 anos depois, ela conseguiu sair da recuperação judicial e sobreviveu. Olha que história legal. Então, quais empresas que quebraram entre 2020 e 2023? A Transbrasil quebrou em 2001. Em 2005 quebrou a VASP. Aliás, saiu um filme nacional muito interessante sobre a VASP, né? Um sequestro que aconteceu do avião. Em 2010, a Varig. 2011, a Webjet. 2020, a Avianca. Putz, eu lembro que meu primeiro voo de executivo na vida foi na Avianca para Nova York. Em 2020, a Latam pediu RJ, conseguiu se safar. Em 2021, a Itapemirim. Mas diferente de várias dessas companhias que elas não voaram, a sua carreira pode voar. Olha só, né? Momento merchan importante aqui para vocês. A gente vai lançar um MBA aqui no Grupo Primo, vai ser a 3ª turma do MBA, o MBA de Private Banking e Asset Allocation. Um MBA que vai formar especialistas para trabalhar no mercado financeiro, onde os salários costumam ser muito acima da média, onde as projeções de liberdade também, e a gente tem um caminho claro e
óbvio, desde todo estudo, que são 18 meses de estudo, 360 horas de conteúdo com professores incríveis, até o próximo passo, ou seja, aonde você vai trabalhar com entrevistas já garantidas, tá? Então existe um plano de carreira para você. E para marcar a estreia, né, do início desse MBA, a gente vai ter uma aula magna que vai ser gratuita. Essas aulas vão acontecer entre os dias 26/2 e o dia 4/3, tá? Então clica no link da descrição, coloca seu nome e e-mail para você participar dessa aula magna. Tenho certeza que você vai adorar. Até se você não for fazer o MBA, você vai tirar muito proveito disso. Mas, obviamente, se você quiser dar um próximo passo, vai ser muito legal também. Até porque foi exatamente assim que eu atingi minha liberdade financeira, antes de entrar na internet. Agora, a pergunta que não quer calar, voltando aqui. As passagens aéreas vão ser canceladas? Eu vou te falar, é um estresse você passar por cancelamento de passagem aérea. Isso daqui é bizarro. Então, você pega, separa seus filhos, a família, eles têm as férias escolares, você tem dificuldade de tirar férias, tirou exatamente aquela semana ali, sua esposa também casou tudo, separou as roupas, comprou dólar, fez tudo. Chegou no dia, cancela o voo. Cara, e agora? Como que você vai fazer para realinhar tudo isso? Já era, é muito estressante. Vão ser canceladas as passagens? No mesmo fato relevante sobre a reestruturação financeira da Justiça Americana, a Gol escreveu assim, ó, com o suporte do processo supervisionado pelo tribunal e com a liquidez adicional do financiamento DIP, os voos de passageiros da Gol, os voos de carga da GoLog, o programa de Fidelidade Smiles e outras operações da companhia continuam normalmente. Então, em tese, com esse capital extra, nada vai mudar. Dá para garantir? Não dá para garantir, mas é provável que continue. Porque olha só, o impacto num país de uma companhia aérea que tem 30% das decolagens parar de funcionar, cara, eu não sei nem qual que é o impacto desse negócio. Mas, passando um pouco, né, do caso da Gol, eu acho que tem alguns aprendizados sobre o investimento no setor de companhias aéreas, né? Tem algumas reflexões que a gente pode fazer aqui. Eu trouxe 3 reflexões para você. A primeira delas é que o longo prazo não é desculpa para você não reconhecer um erro cometido ou achar que tudo vai se resolver com o tempo. A Gol, antes da pandemia, estava R$ 37,00. Ela caiu para R$ 7,00 e agora caiu para R$ 2,90. Será que isso aqui vai recuperar? Não sei. A Amazon recuperou. Caiu 90% a Amazon, depois subiu infinito. Mas isso aqui vai se recuperar? Não sei. Mas o longo prazo nem sempre é a solução se você estiver no caminho errado. Segundo, uma vez o Buffett disse o seguinte: o setor aéreo consumiu capital ao longo do século passado, como quase nenhum outro negócio, porque as pessoas parecem continuar voltando a ele investindo dinheiro. Você tem custos fixos enormes, sindicatos trabalhistas fortes e você tem preços de commodities. Essa não é uma boa receita para o sucesso. Eu tenho um número para o qual eu ligo se eu tiver vontade de comprar ações de uma companhia aérea. Ligo às 2 da manhã e digo: meu nome é Warren e eu sou aerofóbico. Então eles me acalmam. Ou seja, se nem o maior investidor de todos os tempos investe em companhias aéreas, por que você teria na carteira? Eu estou dizendo para você nunca investir em aéreas? Não. Mas essa é a opinião do Warren Buffett. Inclusive essa é a opinião também do Luiz Barsi aqui no Brasil. E eu particularmente, por mais que seja muito fã dessas companhias, adoro elas e etc., eu gosto muito como cliente. Como investidor, eu não tenho na minha carteira hoje. E terceira reflexão é: compre margem. Historicamente, as empresas do setor aéreo, elas não têm grandes margens. Nos melhores anos, elas ficam em torno de 10% e desde 2017 não passa de 1%. A margem significa o seguinte: a cada R$100 que você vende, R$10 entra no seu bolso, por exemplo, se a margem é 10%. R$1 entra no seu bolso, se a margem é 1%. Se tem uma empresa que a margem é 1%, significa que a cada R$10 mil que você compra de passagem, cara, tá entrando aqui R$100 no bolso da companhia. Sobra muito pouco. O que então fazer para se proteger, né? Para proteger seu dinheiro? Fuja dos setores que historicamente não dão certo, 2 principais, varejo e aéreas, e se Barsi e Buffett já diziam, enfim, quem sou eu para discordar disso? Me parece fazer algum sentido, certo? Muita força para todos os colaboradores da Gol, vou sempre com vocês me tratam muito bem, poxa, eu quero muito que vocês se recomponham, que vocês consigam sair dessa, é muito importante para o Brasil, ainda mais para vocês terem sido fundados aqui no Brasil, lá em 2001, meu boa sorte, meu apoio a todos vocês, para vocês nos comentários que gostam de desejar um insucesso de uma empresa, não façam isso. O que vocês desejam para os outros tem muito mais a ver com vocês do que com eles. E se você tem dificuldade de admirar ou torcer pelo sucesso alheio, saiba que é muito difícil de você conseguir chegar lá também. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.